Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Anne do Dizaiane e hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui. Coisas que vocês precisam saber sobre esse livro. Em primeiro lugar, ele é uma fantasia nacional. Ele é o primeiro de 4 livros e o terceiro está sendo lançado agora. A classificação indicativa dele é de 12 anos, mas apesar disso, ele não é único exclusivamente para pessoas de 12 anos. Ele tem vários elementos narrativos que são muito interessantes e que vai te fazer ficar fisgado na história. Então vamos começar. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes: fantasia, romance e escrita. Começando sobre a fantasia. Hana tem 17 anos, ela mora com o pai dela no Japão e ela sabe que a mãe dela faleceu, mas eles não tocam muito nesse assunto. Até então, é um caso assim, infelizmente isso aconteceu, uma fatalidade da vida e tudo mais. Até que uma coisa muito grande acontece. Hana está na escola e ela se vê diante de uma morte. O professor dela morre bem na frente dela, assim. Acontece que existem certas questões que envolvem essa morte que te fazem cogitar que talvez Hana esteja envolvida com a morte desse professor, mas não do jeito que você imagina. Então eu não vou estragar a sua experiência com a leitura e não vou te contar o que acontece. Depois dessa morte, coisas muito estranhas começam a acontecer com ela, como por exemplo, ela olhar no espelho e ver a imagem da morte, olhar o rosto dela e ver assim só como se fosse um rosto de caveira, a mão e só ver ossos e tudo mais. Então as coisas não estão nada normais pra ela, mas ainda assim é a vida de uma adolescente, ela segue normalmente até que um dia uma criatura vem do submundo para o mundo dos humanos para conversar com a Hana e fazê-la entender que as suas origens são tanto quanto estranhas, muito mais do que ela imagina. Hana então é levada num trem super macabro para o submundo. E quando eu digo super macabro é porque tem uma musiquinha assim, e o pessoal que fica lá dentro, pelo menos do jeito que eu imaginei, é muito macabro. A criatura que na verdade tem nome, que é a Tin, o nome dele, conta pra Hana que a sua mãe faleceu e que isso se deu porque conforme ela ia amando o pai de Hana, ela ia ficando mais humana. E quando eu digo mais humana, eu quero dizer porque a mãe de Hana é nada mais, nada menos do que a morte. Sim, a própria morte. A ceifadora, sabe? É essa morte mesmo. Então Hana é levada para o submundo para poder pegar o trono, porque ela é a herdeira da morte, nada mais, nada menos do que isso. Quando ela chega lá, existe um outro grupo de criaturas que estão cuidando das coisas, né, ali do trabalho de ceifar, né, de deixar tudo nos conformes, porque a Hana era uma criança e ela precisava chegar até certa idade para poder continuar o trabalho da mãe dela. Quando Hana chega lá, ela descobre coisas muito importantes sobre as pessoas e no caso, as criaturas que estão no submundo, porque ela percebe 2 pontos. Primeiro, as coisas não são preto no branco. Nem todo mundo que tá lá é do mal, como nem todo mundo que tá lá é do bem. Não existe só 2 lados de uma moeda só, e as coisas têm muitas nuances, porque aquelas criaturas também têm sentimentos. E depois, ela descobre uma coisa muito grande que vai ser responsável por ela travar uma guerra enorme e, assim, mudar o rumo do submundo inteiro, que é o seguinte: todas as criaturas do submundo são proibidas de amar. Simplesmente isso. Porque eu acho, a minha interpretação foi que o amor enfraquece, já que, né, a própria morte faleceu também por conta disso, eles proibiram. Então, as criaturas que são criancinhas, elas não têm esse problema, porque elas não têm consciência ainda de que elas podem, vamos dizer assim, controlar o sentimento delas por outras criaturas e pessoas, enfim. Mas a partir do momento que você atinge uma certa idade, se você ama alguém, você é castigado. Então, basicamente é isso. Segundo ponto desse vídeo, o romance. Esse livro tem um romance Enemies to Lovers, que é aquele clássico cão e gato, onde um personagem, ele vive pegando no pé do outro, e eles ficam naquela coisa meio, eu não gosto de você e tal, mas você vai acabar se apaixonando por ele, porque apesar de não ser o típico moreno sarcástico, ele é basicamente um moreno sarcástico e, particularmente, ele é o meu personagem favorito, que eu não vou falar o nome pra vocês, porque eu não quero estragar, mais uma vez, a experiência, né? Então, vou deixar que vocês leiam e descubram, então, é isso. O nome dele é Mao. Inclusive, eu vou contar uma cena pra vocês desse personagem, que é o meu favorito, que, assim, vai fazer você... Ele conquista seu coração simplesmente com essa cena. Hana, ela, como eu falei, ela tá no ensino médio, ela tá terminando o ensino médio quando tudo isso acontece na vida dela, uma reviravolta. Mas ela quer ir pro baile de formatura, ela quer se despedir dos amigos dela e tudo mais, e ela vai.
Só que existe uma pessoa, que teoricamente ela achava que era um rapaz legal, que tenta forçar Hana a fazer coisas com ela, tenta forçar ela a beijá-lo e tudo mais. E aí, nesse momento, ela chama pelo nome desse personagem. E, gente, ele aparece. Ele aparece e dá um susto, porque assim, pensa, nós estamos falando de uma criatura do submundo, um capirotinho, sabe? É um capirotinho que a gente tá falando. Então assim, ele me conquistou ali, talvez eu precise estar num negócio de uma terapia, né? Mas ele tendo deixado o cara que queria fazer mal pra Hana com medo, saiu correndo, eu achei ele legal, já ganhou pontos comigo, então. E por último, vamos falar sobre a escrita desse livro. Como eu falei, a classificação indicativa é de 12 anos, mas a escrita ela não é uma escrita infantilizada. Depois, esse livro tem muitas referências à cultura japonesa, tanto em questões assim, geograficamente falando, como algumas gírias e coisas que os personagens falam. É importante dizer que se você não sabe nada de japonês, assim como eu não sei nada de japonês, não vai impactar na sua compreensão do livro, porque dá pra você entender pelo contexto. E por último, eu gostaria de deixar um aviso, que assim, o livro termina de um jeito que vai te fazer querer ler o próximo. Eu mesma estou ansiosa para ler o próximo, ele já está lançado, eu já coloquei na minha agenda, assim, que eu preciso arrumar um jeito de ler esse livro, porque ele termina, eu não posso dar spoiler, não posso falar assim, abertamente como ele termina, mas ele termina assim, lá em cima. Você vai ficar querendo saber o que vai acontecer e os personagens vão te cativar demais. Então, resumindo, esse é um livro que eu indico pra quem tá ou começando a ler fantasia, ou já lê fantasia há muito tempo e gosta dessa coisa mais dark e enfim. É um livro muito legal, ele tá disponível no Kindle Unlimited, mas também tem a versão física. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado.